Esse é o primeiro dos 12 vídeos que eu vou fazer sobre os 12 cursos de introdução à programação de nosso pacote. Vamos manter nossa promoção desse pacote até eu divulgar esses 12 vídeos. Como esse é o primeiro, eu vou começar bem do início com ele. Vamos supor que você tenha contratado o nosso pacote de 12 cursos. Basta enviar o comprovante e seu e-mail para nós e você recebe um acesso vitalício à nossa plataforma. Então, eu vou entrar com uma conta de demonstração aqui. E esta conta vem com os 12 cursos. É o que você vai encontrar se você fizer a contratação. E eu vou apresentar hoje o primeiro dos nossos 12 cursos, que é o Lógica de Programação Procedural. Então, clicando aqui, eu tenho acesso a ele. Ele é dividido em 4 módulos. Ele pode ser feito, por exemplo, um módulo por semana. Pode ser feito um por dia, se você tiver bastante tempo para se dedicar a isso. Esse é, em geral, o módulo que eu recomendo como primeiro módulo para quem quer aprender programação. Ele parte do pressuposto, como todos, na verdade, desse pacote de introdução, mas ele parte do pressuposto que você não tem absolutamente nenhum conhecimento. E eu procurei criar um curso que fosse o mais fácil para quem vai aprender pela primeira vez a programar. Qual é a ideia desse curso, que é o que eu apresento nesse vídeo? Ele faz o seguinte, ele constrói um jogo em JavaScript. Espera aí, primeiro, eu não entendo nada de programação, como que eu vou construir um jogo? Ou a outra dúvida, eu quero aprender a programar para desenvolver sistemas para a web, vender, ficar rico e tal. Eu não quero aprender a criar jogos. Bom, eu estou usando um jogo, na verdade, nesse e em alguns outros cursos, como um instrumento para ensinar programação, porque é um código simples, claro, com o objetivo, é este o trabalho que você tem que fazer, e com isso eu ensino lógica de programação com ele. E vamos ver qual é a ideia disso. É o seguinte, eu começo criando um programa, um jogo muito simples. É apenas um jogo que você tem que decidir se o número é maior ou menor. Então, o primeiro programa é, o computador gera um número e você diz, é 5. E ele diz, não, é maior, ou é menor, ou você acertou. E esta é o início do nosso trabalho. Com isso, a gente ensina primeiro sobre números, sobre variáveis, sobre gerar um número randômico e sobre fazer um teste, o tal do if. Logo em seguida, quer dizer, lá pela aula 5, a gente mostra como criar um número randômico. Depois, a gente mostra também o loop, que você tem que... acertou, errou, tente novamente, teste novamente. Depois, a gente mostra o desafio com 2 números. E aí você tem que fazer, você tem que adivinhar 2 números. E aí já entramos um pouco mais a fundo no teste. Se é esse, se não... se é esse outro. Então você começa a encadear testes. Quem sabe um pouquinho de programação, sabe assim que lá no início você começa a aprender o if, depois o else if, conceitos desse tipo. Aqui nós estamos ensinando eles na prática. Você vê o exemplo, você trabalha ele e você vai construindo na prática conosco, diretamente no computador, os códigos para construir isso. E este código, este pequeno jogo, nós vamos sofisticando semana a semana, ou grupo a grupo, ou módulo a módulo. Por exemplo, lá pelas tantas, nós fazemos o seguinte, nós introduzimos o conceito de arrays. O que é um array? Bom, o array você pode armazenar nele uma série de números. Por que nós fazemos isso? Porque agora o jogo começa a ser um jogo em que você diz, são X números, são 5 números que você tem que adivinhar. E aí, você tem que criar um código que ele vai, você acertou o primeiro, acertou o segundo, o terceiro, o quarto, 5. Bom, isso é algo que você tem que ter alguma forma de poder guardar vários números. E aí que entra os arrays. Porque se é um número, você cria a variável 1, se são o número 1. Se são 2 números, você pode ter a variável número 1 e a variável número 2. Mas se são N números, o cara diz, você tem que acertar 100 números. Você não pode mais ter um código onde você tem cada uma das variáveis. Aí você precisa ter esse tal de array, onde você guarda vários números. Então, nós começamos a aprender um recurso importante da programação, que é o array, dentro da lógica de que você tem a necessidade de ter esse recurso.
E ali vai. Nós vemos, por exemplo, uma tal de lógica booleana também, um conceito fundamental na lógica de programação no início. Nós vemos usando, justamente, vamos usar operadores booleanos e lógica booleana para fazer os testes do nosso jogo. Nós vamos, assim, passo a passo, construindo um joguinho cada vez maior e ensinando conceitos diversos. Por exemplo, lá pelas tantas, nós colocamos que agora não é para adivinhar um número, agora é para adivinhar um número no espaço 2D. Ou seja, você tem o x e o y. Então, ele aleatoriamente define, por exemplo, que o ponto no espaço é 5,3, 5 em x e 3 em y. E você vai dizer, ok, eu acho que é 4 e 2. E aí a gente aprende uma outra estrutura, que no JavaScript é objeto literal. Em C, por exemplo, se usa o struct, que é aquilo que, em vez de você ter um número, você tem uma estrutura que tem x e y. Então, estamos aprendendo recursos, estruturas mais avançadas. Apresentamos conceitos relativamente avançados, para quem está começando, de tipagem forte e fraca, tipagem estática e dinâmica. São conceitos que muitas vezes, quando o professor apresenta numa faculdade, parece uma coisa extremamente difícil, mas aqui a gente está vendo na prática. Olha, em JavaScript funciona assim, porque JavaScript tem tipagem dinâmica. Daí a gente aproveita que nas outras linguagens funciona de outras formas. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nesse curso em que você vai construindo um pequeno programa, que no final vira um programa em que você separa em funções, a última aula a gente já separa em função, organiza melhor o código, em que ele vai criando uma série de pontos aleatoriamente e depois você vai tendo que adivinhar esses pontos. E ele vai dizendo, olha, o ponto mais perto está a tal distância de você. Então já tem alguns cálculos matemáticos, cálculo de distância bem simples, e você criou esse pequeno jogo. Só que para criar este pequeno jogo de adivinhar alguns números, você viu arrays, viu comandos de controle de fluxo, if, while, for, viu objetos literais, viu funções e criou tudo isso construindo passo a passo. Ao final desse curso, você viu o básico do que se chama de lógica de programação e viu esse básico de lógica de programação em cima de JavaScript. No final, você está criando em JavaScript um pequeno código. E aí você diz, ok, isso é programação. Puxa, consegui fazer. Bom, agora eu posso criar, vou fazer um pouco mais sofisticado, vou fazer em 3D em vez de em 2D, perfeitamente possível. Em vez de ter uma estrutura com x e y, vira uma estrutura com x, y e z. Você já pode começar a praticar um pouco mais de programação. Este é um dos 12 cursos do nosso pacote. Ao final dele, você estará criando pequenos programas em JavaScript.